Eu ia perguntar para o pastor se era graça e paz ou paz do Senhor, então eu vou ficar só com boa noite. Que Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério. E eu quero começar profetizando a paz do Senhor para a sua vida e para a sua semana, tá? Muito grato por estar aqui, compartilhar com vocês o que Deus já colocou no meu coração. Nós temos visitado muitas igrejas, mas é perceptível quando você vê a harmonia e a essência na hora do louvor, você se contamina de maneira positiva com aquilo, e eu vi isso aqui essa noite. Já estamos saindo daqui. Se eu tivesse que sair daqui agora, sairia revigorado com esse momento maravilhoso de louvor que a gente teve aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu me chamo Otton, eu, como o pastor disse, sou aqui de Resende mesmo, sou do Ministério de Madureira, da Assembleia de Deus de Madureira. Tenho 20 anos e trabalho com evangelismo urbano, com liderança de jovem e com o ministério de pregação itinerante. Sirvo na minha igreja como diácono também. Estou há 3 anos nessa pegada e Deus tem dado sustentação, Deus tem dado força, Deus tem dado vigor. Que Deus abençoe também quem fez o convite e toda a recepção que a gente teve aqui nessa noite maravilhosa. Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Então encontre, por favor, nela, livro de Deuteronômio, capítulo de número 7. Deuteronômio, capítulo de número 7. Apenas o versículo de número 9. Não sei se alguém poderia me ajudar aqui no fundo musical, no teclado. Se não puder, tranquilo. Só para fazer um fundo. Quem já encontrou Deuteronômio 7? Quem já encontrou? Apenas o versículo de número 9, meus irmãos, do capítulo 7 de Deuteronômio. Diz assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Eu não sei a leitura NVI, vamos ver como é que fica. Você pode colocar de novo aí só para a gente dar uma... Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Talvez a sua versão seja um pouco diferente, mas não altera o sentido do texto. O livro de Deuteronômio é o último livro do conjunto literário chamado por uns de Pentateuco e por outros, principalmente pelos judeus, de Torá. Se tivéssemos que colocar um propósito para o qual o livro de Deuteronômio foi escrito, o propósito seria trazer à memória do povo hebreu os atos e os feitos de Deus no passado, porque estava nascendo, estava ascendendo uma nova geração, uma geração que era nova de idade, e por ser nova de idade, também era nova em experiências, porque não tem como eu ser novo em idade e ser velho em experiência. Uma coisa anda com a outra. A minha idade, preste atenção, não define a unção de Deus sobre a minha vida. Verdade. A minha idade não define o meu caráter de cristão. Verdade. Mas a minha idade, querendo eu ou não, define o nível de experiências que eu posso ter. Não só com Deus, mas no geral. É por isso que nós respeitamos, devemos respeitar e continuar a respeitar as pessoas que são mais velhas do que nós. Porque elas têm experiências para compartilhar que têm uma grande valia para a nossa vivência. E a ideia aqui de experiência é o que perpassa o livro de Deuteronômio. Porque uma geração, e aí eu peço que você preste muita atenção nessa ideia, uma geração que cresce sem consultar a anterior
tem uma grande probabilidade de se frustrar. Uma geração que não se põe aos pés dos sábios no sentido de ouvi-los e no sentido de obter deles conhecimento, tem uma grande probabilidade de não se dar bem. Você pode orar 5 horas por dia. Você pode ler a Bíblia 10 horas por dia. Você pode vir à igreja em todos os compromissos. Mas se tem uma coisa que você precisa ter como pré-requisito para crescer, é abrir os seus 2 ouvidos para ouvir a voz de Deus através dos seus pais, do seu pastor, da sua liderança e de pessoas que são mais velhas do que você e viveram mais do que você viveu. Está entendendo essa ideia? Otto, mas isso é muito simples. Eu sei que é simples. Só que às vezes a gente se apega tanto ao clichê, porque dizer isso que eu estou dizendo é clichê, mas não deixa de ser verdade, que a gente acaba perdendo a importância ou deixando de dar importância para isso. Então o livro de Deuteronômio ele foi redigido com esse propósito. O capítulo 7 é um pouco ainda mais interessante, porque ele se apresenta como o momento próximo, histórico, no qual o povo hebreu ia alcançar, enfim, a promessa que foi feita para Abraão. E você sabe qual promessa é essa? A terra prometida. O povo estava prestes a adentrar na terra prometida. Perceba, olha a margem de tempo que nós temos. Desde o dia que Deus prometeu a Abraão, até o dia que o povo coloca o primeiro pé na terra. Um tempo considerável, um tempo de espera para cumprimento da promessa que Deus fez. Veja, antes de Deus permitir, olha só que interessante, antes de Deus permitir, e aqui eu acabo a introdução da mensagem, antes de Deus permitir o povo entrar na terra, Deus faz questão de relembrar o povo tudo que o povo passou até chegar lá. Olha, antes do cumprimento de uma promessa, Deus faz questão de trazer à memória do povo o que ele prometeu, como ele prometeu e o que eles tiveram que passar até chegar no cumprimento. Deus ele traz à memória da gente o que a gente viveu para a gente dar valor quando a gente receber. Deus traz à nossa memória todo o sofrimento que a gente passou para que o nosso glória a Deus seja sincero quando a vitória chegar. Deus nos traz à memória toda a pedra no sapato que teve, todo o suor que escorreu, todas as lágrimas que desceram. Para quê? Para que você veja que Deus, apesar do passar dos dias, semanas, meses e anos, continua sendo fiel com aquilo que Ele promete e continua sendo fiel na vida das pessoas para as quais Ele prometeu. O tempo não muda o caráter divino. O tempo não altera a fidelidade divina. O tempo não corrói uma promessa que por Deus foi feita. Passarão céu e terra, mas as suas palavras não irão passar, até que se cumpra toda a vírgula, cada uma vírgula que foi colocada. Pode ter certeza, fica calmo. Pode manter o seu coração em paz. Deus não se esquece. Eu posso te dizer uma coisa que pode até soar engraçada. Mesmo que Deus quisesse, Ele não esquecia. Por quê? Porque Ele é onisciente. É por isso que eu fico até assustado quando eu mesmo falo que Deus não pode esquecer. Porque é óbvio, Deus não pode esquecer mesmo. Ele lembra de tudo. E a memória dele não é só ligada ao passado. E não tão somente ao presente, mas também, e glória a Deus por isso, ao futuro. Ou seja, Ele já planejou e arquitetou, visualizou, elaborou o projeto da tua vida. Ele não tem apenas a ciência do seu passado, mas Ele tem a concretização do teu futuro na palma de suas mãos. O que eu tenho que fazer, Otton? Creia, creia, creia. E no final, tudo que Ele prometeu vai se cumprir do jeito que Ele prometeu, nas circunstâncias que Ele prometeu e no lugar onde Ele prometeu.
Nós não recebemos o nome de crente à toa. Porque nós temos que crer naquilo que poucos creem. Nós não recebemos o título de crente à toa. Porque nossos olhos têm que chegar aonde os olhos de ninguém chegam, ou de poucos. Nós não recebemos o título de crentes à toa. Por quê? Porque eu creio que se eu botar meu pé, Deus coloca o chão. Ai. A nossa fidelidade não é pautada na lógica humana. Porque eu ainda creio no Deus que parou o sol para dar vitória para o seu povo. No Deus que desafiou a meteorologia com uma palavra e acalmou a tempestade. No Deus que desafiou a física e fez da água o seu chão. Ai. No Deus que desafiou toda a ideia temporal e fez a terra parar de girar para que o seu povo fosse vencedor. Então a sua causa, irmão, não é nada perto do que Ele pode e vai fazer. Só que tem um porém. No final do texto existe uma palavra-chave. Sabe o que significa a palavra-chave? É uma palavra de cunho essencial para um contexto. Você sabe para que serve chave? Para abrir porta. Para passar de um lugar para o outro. Simples demais. Simplório demais. Qual que é a palavra-chave nesse texto? O que você acha? A gente leu junto. Ela está no final. Na verdade são duas, mas eu quero me ater a uma primeiro. Obediência. Você veio falar de obediência, uma coisa tão factível. Uma coisa tão compreensível. Eu sei que eu tenho que obedecer a Deus e as pessoas que estão acima de mim, no cunho, no âmbito terreno. Pois é, só que existe um destrinchar da obediência que eu quero aqui junto com você, entender, ou se você já sabe, relembrar. Quem está ainda entendendo, diz amém, por favor. Agora vejamos que interessante, o povo estava prestes a entrar na terra prometida. Até aí tudo bem. Aí Deus relembra o povo de todas as vivências pelas quais o povo passou. Até aí tudo bem. Só que aí a gente lembra de um fato histórico, frequentador de escola dominical vai saber isso aqui de letra, que é o seguinte: a terra prometida estava desocupada ou ocupada? Ocupada. Por diversas nações, idólatras, pagãs e imorais. Agora veja, isso é uma problemática, não é? Claro que é. Aí Deus vai separar 7 nações dessas, porque haviam nações menores que até mesmo historicamente talvez nem foram citadas, porque era um terreno muito próspero, compartilhado por muitas nações. Você sabe do que eu estou falando. Aí Deus vai separar 7 nações. Quantas nações, igreja? 7. E Ele vai dizer para o povo hebreu o seguinte, não com essas palavras, mas com a mesma significância. Com essas nações, vocês não devem se envolver. Com essas nações, vocês não devem ter aliança. Até aí, tranquilo, porque faz sentido, não faz? O povo hebreu não tinha os mesmos costumes, não tinha a mesma crença, não tinha os mesmos princípios. Até aí, tranquilo. A ordem de Deus é muito simples e compreensível. Aí Deus vai mais embaixo. Como Ele vai mais embaixo? Ele começa a falar: não permitirei que haja casamentos entre vocês hebreus e representantes dessas nações, sejam mulheres, sejam homens. Opa, Deus vai mais embaixo. Ele não quer nenhum tipo de mistura. Ele não quer miscigenação. E aí, Deus começa a desenvolver isso em cima de um discurso que não era sugestivo, porque sugestão você pode acatar ou não. Mandamento não é sugestivo. Mandamento é mandamento. E aí a ideia de Deus é passar o que, igreja? Mandamento. Eu não posso, se desejo ser um cristão desenvolvido, interpretar mandamento como sugestão. Eu não posso, se eu quero ser um cristão maduro,
interpretar o que eu tenho que fazer como uma sugestão divina. Deus não dá sugestão, porque Ele sabe de tudo. Sabendo de tudo, Ele mostra o caminho, mostra as ferramentas e mostra os meios. Ou nós acatamos isso, ou não dá certo. O meu professor pode me dar uma sugestão. O meu amigo pode me dar uma sugestão. O meu vizinho pode me dar uma sugestão. Agora Deus, não. Ele não dá sugestões. Ele dá mandamentos. Ah, Otto, mas isso parece muito duro. Então eu vou continuar a frase, que aí você vai se alegrar. Deus não dá sugestões. Deus dá mandamentos. Nossa, tá duro, mas vai melhorar agora. Por quê? Deus dá mandamentos com promessa. Se você fazer, algo vai acontecer. Mandamento com promessa. Que tipo de mandamento com promessa? Se eu for fiel, Deus vai me abençoar. Se eu obedecer, Ele vai abrir caminhos. Se eu perdoar, Ele me perdoa. Se eu for, Ele me mostra o caminho. Se eu correr e me esforçar, Ele me abençoa. Se eu plantar, Ele se encarrega do crescimento. Se eu correr atrás, Deus fará com que as bênçãos corram atrás de mim. Mandamento com promessa. Com promessa. E aí Deus começa a falar dessa ideia de mistura, de miscigenação. E aí, historicamente, tem um motivo muito esclarecedor que levou Deus, certamente Ele já tinha isso nos seus propósitos, nos seus desígnios, só que tinha um fator chave ali. O povo hebreu, gente, era muito desqualificado no âmbito bélico. O que é bélico, Otto? Guerra. O povo hebreu era muito desqualificado. E numericamente, o povo hebreu era muito reduzido comparado às nações que estavam ali. Não, Otto, não é não. Porque eu li que eles eram muito, sim, só que tinha muita mulher e muito filho. Porque na ambiência do deserto o povo se propagou muito. Só que tinha muita mulher e muita criança. E no âmbito bíblico elas não lutavam. Tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui ou não? Não lutavam. Então o povo estava um pé atrás dessas nações. O povo estava chegando atrasado na corrida armamentista. O povo estava atrasado. E aí Deus vai se pôr à frente. Por quê? Porque Ele sabia. Ele sabia que se o povo chegasse lá, se o povo pisasse na terra e contemplasse essas nações mais fortes do que eles, o que você acha que eles iam pensar em fazer? Se unir. Aí Deus, na tangente, antes disso, vai falar que vocês já têm o mais do que suficiente para serem vencedores e conquistarem essa terra. Eles têm armas, mas vocês têm uma promessa. Eles têm capacidade de guerrear. Vocês têm alguém que guerreia por vocês. Eles têm espadas nas mãos. Vocês têm a palavra que eu dei ao pai Abraão. Nós temos que nos apegar ao que Deus decretou, não ao que as circunstâncias aparentam ou apresentam. Porque é nesse momento que Deus separa quem crê de quem não crê. Quando a situação aperta. Quando eu olho para lá e vejo que os de lá são mais fortes. Quando eu piso, quando eu me apresento em uma circunstância onde nada é favorável para mim. E aí Deus separa um domingo à noite como esse, para dizer para você e para o teu coração, está na hora de você se acalmar um pouquinho só. E quando você se acalmar, os seus pensamentos vão acalmar junto. E quando isso acontecer, esse furacão de pensamentos vai diluir. E quando isso acontecer, todo esse opaco de descrença vai sair. E quando clarear, você vai contemplar uma promessa que eu fiz. E ao contemplá-la, lembrando dela, você vai então dizer: por que eu estava preocupado? Por que eu estava deixando os pensamentos me atordoarem? Se eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei também, como diz em Timóteo, que é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais do que eu penso, do que eu imagino. Deus vai além. Deus vai além.
Falamos de introdução histórica, agora falamos um pouco da ideia da miscigenação que Deus condenou, porque Deus estava querendo mostrar para o povo que o povo não precisava de ajuda secular não, vamos usar outra palavra, gentia, não precisava. Agora vamos chegar em outro ponto, e aqui eu quero fazer uma pergunta para você, eu quero que você responda com toda sinceridade. A gente está falando de obediência, verdade? Tem como eu falar de obediência sem falar de confiança? Não. Por que não tem, Otto? Eu vou te mostrar, vou te explicar. Quando Deus entrega para o povo a terra, Ele não deixa o povo ao léu. Ele estabelece princípios. Estabelece princípios sociais, religiosos, matrimoniais e outros. Você que lê Êxodo, você está sabendo direitinho do que eu estou falando. Levítico, Números. Deus estabelece. E aí, quando eu volto a minha mente para a ideia da confiança, eu não consigo, por mais que eu queira, separar a confiança da obediência. Sabe por quê, igreja? Que eu não posso obedecer a alguém sinceramente se eu não confio nela. E ela não pode delegar a minha obediência se ela não confia em mim. Concorda comigo? Quem concorda comigo, levanta a mão, por favor. Não tem como. O processo é quebrado. Eu só posso delegar algo para você, para que você me obedeça, se eu confio em você. E você só pode acatar o que eu deleguei se você confia em mim. É um processo natural. E com Deus, mesma coisa. Não tem como eu ter diante de Deus uma obediência que não é ligada à confiança. Uma obediência que não tem como base a confiança. Aí a gente chega num ponto muito delicado. Por quê, Otto? Porque nas nossas relações interpessoais, às vezes, não quero generalizar, às vezes tem faltado confiança. Seja dentro da igreja, seja fora da igreja, seja no trabalho, seja na escola, seja na família, seja com os parentes. Se eu não trabalho a confiança com uma pessoa que eu vejo, como poderei então trabalhar a confiança com alguém cujos meus olhos não enxergam? Aí Deus separa um domingo para chacoalhar você e dizer: o fato de uma vez você ter sido traído não torna todo mundo desconfiante. O fato de uma vez você ter sido passado para trás não torna todo mundo um Judas Iscariotes. Você foi traído uma vez e por uma pessoa. Isso não significa que as outras também são desse mesmo caráter. Otto, me explica isso melhor. O fato de um ter se levantado e indo embora não muda o fato de que 11 ficaram na mesa. Quem entende de Bíblia pegou essa palavra. 11 ficaram na mesa. Por quê? Porque confiam em você, acreditam no teu ministério, querem te ajudar, mas eles só precisam de uma coisa: que você confie neles. Aqueles que ficaram não tem que aguentar a sua desconfiança por causa do um que te passou para trás. Aqueles que permaneceram contigo não tem que aguentar a sua desconfiança por causa desse um que te traiu. O fato de ter acontecido isso com você, em qualquer tipo de relacionamento, de amizade, de família, de tudo, não faz com que os outros sejam pessoas de má índole. Deus fez questão, isso aqui é profético, de tirar da sua vida quem estava a fim de ter uma coisa passageira contigo. E também fez questão de manter por perto gente que tem propósito e meta de vida. Gente que não vai sair ou vai embora amanhã ou vai sumir sem dar satisfação. Mas é gente que segurou na tua mão. E na tua mão ela vai continuar segurando, caminhando e avançando. Porque a vitória sua é a vitória dela também. Confiança. Confiança. Otto, mas Deus impõe demais. Não é imposição. E eu vou te mostrar. Te provar eu não posso, porque isso aí parte do seu entendimento. Mas eu posso tentar fazer você entender o
por que Deus pode e deve cobrar. Porque você está vendo que tudo que a gente viu até agora é cobrança divina. Ele estabelece e a gente tem que obedecer. Aí eu te pergunto, quem é que nos deu a vida? Quem é que encheu de ar os nossos pulmões? Quem é que alimentou as nossas veias com o sangue? Quem é que encheu a nossa cabeça de neurônios para que pensássemos como nenhuma outra parte da criatura pode? Quem é que nos deu sustento nos pés para estar indo aonde nós desejamos, inclusive na casa dele? Quem é que nos deu visão perfeita para enxergar toda a sua obra maravilhosa, toda a sua criação esplêndida? Quem é que nos deu uma boca para proferir palavras de bênção para nós mesmos e para o nosso irmão? Quem é que nos deu força para trabalhar, correr atrás do nosso sustento e dar graças a Deus porque Ele tem nos dado isso? Quem, igreja? Deus. Se Ele deu, Ele pode, deve e vai cobrar. E isso não é um processo maléfico. Deus não é chato. Deus não é absolutista. Deus não é intolerante. Ele só quer que você não caia, mas que se aproxime dele a cada dia mais. Ele só quer isso de você. Ele é o único que poderia, contemplando a nossa situação, nos dar uma chance. E nos deu. Não era obrigado, mas nos deu. Não era necessário para Ele, mas Ele assim o fez. E agora que fez, quem sou eu para olhar e falar que os mandamentos dele não são ideais para mim? Mais do que ideais, são necessários. Porque se eu segui-los, eu tenho a plena certeza de que, sendo mandamentos com promessa, Deus me abençoará tremendamente. Mesmo que Ele não tenha que fazer isso, eu sei que pela tua palavra Ele fará. Eu estou indo para o final, porque agora o que importa é a gente fechar tudo isso, todos esses assuntos que nós abordamos. Você deve estar perguntando, mas é muito lindo, é muito maravilhoso todo esse discurso. Só que tem um porém, eu quero saber, me fala. Olha para mim e me fala, com toda sinceridade, honestidade e clareza, claro como água. Qual que vai ser o benefício que eu vou ter se eu passar a obedecer o que Deus tem delegado a mim? Sendo mais sucinto, qual que vai ser a diferença entre mim e as outras pessoas se eu obedecer a voz de Deus? Quer saber qual? Vou te falar. A dependência sua vai ser divina. E quem depende de Deus não passa apuro. Quem depende de Deus não se frustra. Quem depende de Deus não se decepciona. Quem depende de Deus não é empunhalado pelas costas. Quem depende de Deus não tem o seu caminho distorcido. Quem depende de Deus não tem a visão do amanhã ofuscada. Sabe por quê? Porque quem depende de Deus sabe em quem tem crido e sabe que a sua obediência trará grande e toda sorte de bênçãos dos céus. E aí eu quero te falar algo do meu coração, porque Deus nele colocou para que eu lhe falasse. Qual? Escute a frase que eu vou dizer. Tão ruim quanto um desobediente é um obediente covarde, que obedece, mas não sabe o poder do Deus que ele obedece. E aí quando o calo aperta, ele se desespera. Covid vai matar todo mundo, inclusive a mim. Começa a liberar várias palavras pessimistas. Ele obedece, mas não é corajoso. Ele segue a risca, mas quando o cara aperta, ele acha que vai embora. Ele acha que a crise vai pegar ele. Ele acha que nada vai dar certo. Veja, ele obedece, mas ele não tem a coragem
de assumir que ele obedece a um Deus todo-poderoso e que mesmo no meio da crise, ele pode abençoar os seus que o obedecem. Você já é obediente, eu creio nisso, mas eu quero liberar algo sobre a tua vida. O que você quer liberar? Além de obediência, muita coragem, porque quando Josué estava diante da terra prometida, presta atenção, Deus já sabia que ele era obediente, mas a obediência não bastava. Por isso que em Josué capítulo 1, versículo 9, Deus vai dizer: além de obediente, Josué, você tem que ser forte e corajoso. Não te mandei eu. Esforça-te. Tenha bom ânimo. A sua obediência, os seus atos de devoção, a sua santidade não está sendo jogada ao léu. É uma semente que está sendo plantada. Lá na frente você vai colher as benécias de ser um homem, uma mulher que obedece à voz de Deus. Não tem como fugir dessa lógica. E aí eu vou em outro livro. Se você ainda não está convencido, eu vou em Gálatas. Muitas religiões estudam a carta de Paulo à igreja da Galácia. Eu não digo todas porque não sei, mas a grande maioria. Porque dentro da literatura de Gálatas tem uma lei que quase todas as religiões aceitam. A lei da semeadura. Kardecismo acredita nisso. Catolicismo acredita nisso. Umbandismo acredita nisso. Nós, o cristianismo protestante, acreditamos nisso. Não tem como fugir. Aquilo que eu colho é aquilo que eu plantei. Aquilo que hoje planto, amanhã colherei. E a lógica divina é a mesma. É por isso que eu quero acalmar o teu coração e dizer: se tu está plantando coisa boa, por que tu está preocupado com crise? Se tu está plantando coisa boa, por que tu está preocupado com desemprego? Se tu está plantando coisa boa, por que você está com tanto desespero diante da doença? Deus, ele é fiel e não se esquece de um que investe, de um que obedece, de um que segue a sua voz, mesmo no meio de uma multidão que não tem a ideia da fidelidade a Deus. Ele ainda enxerga fiéis. Enxergou Abraão em Ur e enxergou Josué e Caleb no meio daquela multidão. Posso dizer uma coisa? Fique alegre, porque Deus te enxergou. Ele viu a tua obediência, ele viu o teu temor, ele viu a tua fidelidade. E eu vou dizer mais algo. A visão de Deus não é ligada à inércia. Se ele viu, ele vai fazer alguma coisa, mas ele não vai deixar você passar por isso. Quem obedece princípio não precisa de barganha. Quem obedece princípio não precisa fazer escândalo com ninguém. Quem obedece princípio não precisa sair da casinha. Por quê? Porque se ele sabe que está almoçando agora sem saber se vai poder jantar, Deus haverá de mandar algo para que ele possa sustentar as suas forças. Do que você está falando? De ser crente. Eu estou indo, estou com fome, mas os pássaros vão descer do céu para me servir. Esse caminho está cheio de espinho, mas Deus vai me dar sandália para passar sobre eles. Eu não estou enxergando a luz no fim do túnel. Quem sabe Deus não resolveu te tirar do túnel de uma vez para te colocar na plena luz dele. Você pode ficar de pé que eu quero orar com você. Grave isso. E deixa essa frase matutar na tua cabeça a semana inteira. Qual? Deus não se esquece de um obediente. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você e por você agora. Você que tem sido fiel, você que tem sido temente, você que tem sido obediente, mas não está vendo nada acontecer. Em cima dessa palavra o teu ânimo vai aumentar. E a tua certeza de que Deus vai intervir também. Feche seus olhos, vai. Deus, nós queremos orar a Ti neste momento. Nós queremos render graças a Ti nesse momento. Nós queremos suplicar o Teu favor nesse momento. Nós queremos, Senhor, entrar agora no lugar secreto, na Tua presença, santa habitação, esconderijo do Altíssimo. Nós sabemos porque a Tua palavra nos diz que o Senhor habita em 2 lugares.
no alto e no sublime trono, e no coração quebrantado e contrito. O Senhor está contemplando agora pessoas que estão desesperadas, pessoas que até vieram hoje, mas não sabem como vai ser a semana, pessoas que dentro de casa não estão conseguindo ter paz. E é por isso, Deus, que tu me enviaste aqui, para orar junto com os teus servos, para que o Senhor atenda o clamor deles, para que o Senhor venha curvar a tua cabeça, ouvir as suas petições. Pai, alcance-os com a tua provisão. Senhor, abra a porta, Senhor, possa quebrar as correntes, Deus, possa abrir os caminhos, Pai, possa retirar os espinhos dessa caminhada. Dê a eles a certeza plena de que já são mais do que vencedores por aquele que os amou. Pai, como diz a tua palavra, nós, Senhor, sabemos que nem os anjos, principados, potestades, nem o que foi, nem o que há de vir, pode nos separar do amor do Senhor, que por meio de Cristo Jesus veio ao nosso encontro. E nós sabemos, a tua palavra diz, que se nós amarmos o Senhor e obedecermos o Senhor fará com que a tua fidelidade alcance-nos. E uma vez sendo alcançados por ela, saberemos que todo o poder está nas tuas santas mãos. Você pode aplaudir o nome de Jesus Cristo? Aleluia. Vamos louvar ao Senhor.